Seu filho tem dificuldade de segurar o lápis? Ou ele se cansa rápido na hora de escrever ou na hora de desenhar? Se eu te dissesse que antes de olhar para a mão dele, você deveria olhar primeiro para o pé dele. Isso mesmo, porque a escrita, ela não começa pelo lápis, ela começa pelo corpo. E hoje eu quero te mostrar como que estimular os pés da criança vai ajudar no desenvolvimento da escrita, da atenção e da organização corporal da sua criança. O pé não escreve, mas é a partir do pé que começa a base para o equilíbrio, para a postura, para a organização desse corpo, para que então essa mão possa escrever. Os pés são a base do nosso corpo. É através dos pés que a criança desenvolve equilíbrio, postura, estabilidade, consciência corporal. E tudo isso influencia diretamente para que a criança possa então fazer a escrita. Porque para ela conseguir fazer a escrita, ela precisa ter uma postura. Enquanto ela está segurando esse lápis com a sua mão, ela também precisa sustentar essa atenção. Então, toda criança que não tem equilíbrio não tem atenção, porque eles estão intimamente ligados. Equilíbrio está ligado com as questões atencionais. Então, uma criança com falta de equilíbrio é uma criança que tem pouca atenção e pouca concentração. Além disso, ela vai precisar coordenar os movimentos dessa mão e não o corpo inteiro. Então, é a mão que está na ação, na escrita, e esse corpo precisa ter um domínio dele mesmo para separar as partes que vão estar em ação e as partes que precisam ficar paradas para que a escrita ocorra. Tudo começou no pé. Os pés da criança possuem muitas terminações nervosas e quando essa criança anda com os pés descalço nesse chão, pisa em diferentes superfícies e recebe estímulos nos pés, o cérebro também recebe informações importantes sobre o corpo e sobre o espaço. E isso ajuda na integração sensorial e na organização deste corpo. E muitas vezes nós focamos tanto na mão que nós esquecemos a base que sustenta todo esse corpo, a partir de onde começa o movimento, que são os pés. E são os pés que vão sustentar essa escrita. Hoje existe uma pressa muito grande para a criança pegar no lápis cedo, desenhar cedo, escrever cedo, mas essa pressa ainda passa por cima de que esse corpo não está pronto. Então essa pressa está queimando etapas de desenvolvimento dessa criança e querendo acelerar um momento em que o corpo ainda não está preparado, em que não há maturação ainda suficiente para que então o lápis, para que então o foco na mão ocorra. E aí a criança pode apresentar dificuldade no traço, instabilidade, pouca força ou muita força enquanto ela está ali pintando ou tentando escrever, rabiscando, além de desatenção e cansaço rápido. Por quê? Porque antes dessa mão aprender a escrever, esse corpo precisa vivenciar, experimentar movimentos amplos antes. Isso tudo antes é que prepara então para esse momento da escrita. Eu quero que você preste atenção aqui comigo. Essa daqui é a pirâmide psicomotora. A pirâmide psicomotora, a base dela é o tônus e o equilíbrio. Depois vem conscientização de corpo, vem lateralidade, vem orientação espacial e temporal ou estruturação espacial e temporal. E lá na pontinha está a coordenação motora grossa e, por último, a coordenação motora fina. Ou seja, existem etapas que precisam acontecer primeiro para que depois ocorra a escrita. Se essas etapas não existirem, se a criança não tiver oportunidade, não for estimulada nessas etapas, e ela não alcançar, é claro que essa criança vai apresentar dificuldade. É claro que essa criança vai ter dificuldade, inclusive, de segurar o lápis na mão, de fazer a posição de pinça ali necessário para segurar. Não vai ter força para escrever ou vai ter força além, ela não vai conseguir ter um bom refinamento motor para controlar essa tonicidade ali. Ela vai ter muita desatenção e cansaço físico, além de esgotamento mental, porque estão cobrando dela algo que o corpo dela ainda não foi preparado. Então nós precisamos entender que essas fases de ganhos pedagógicos, esse momento da escrita, existe o seu momento. E o seu momento, antes dele acontecer, tem tudo isso para baixo na pirâmide que precisa ser trabalhado antes. E essa questão de tônus e equilíbrio é os pés que vão trabalhar isso.
entende a importância da gente pensar mais no pé do que na mão. E há um momento sim para a mão dessa criança e vai chegar, mas calma. Bora respeitar o momento de maturação e o momento de desenvolvimento psicomotor da sua criança. Eu quero deixar 5 ideias práticas para você estimular os pés da sua criança, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor de crianças e acompanho essas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo como que o movimento influencia a aprendizagem, o comportamento e o desenvolvimento da criança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a sua criança, então já se inscreve no meu canal. E se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like para você não se esquecer. Se você lembrou de alguém que está querendo estimular a mão da sua criança antes de pensar no pé e você já percebeu que muita coisa do que eu falei se encaixa aqui nessa criança, então compartilhe o link deste vídeo com essa pessoa, vai ajudar ela muito. Vamos para sugestões práticas então. Primeira sugestão, andar descalço. Isso vai ativar o sistema vestibular e o sistema sensorial da sua criança. E esse sistema tátil, lembra que eu comentei com vocês? A gente tem muitas inervações ali naquele pezinho. Tem muitas terminações nervosas ali que trazem informação para esse cérebro. Além do que, quando a gente coloca a criança descalça para andar em diferentes terrenos, pode ser grama, areia, pedra, calçada, dentro de casa, N lugares que essa criança vai andar, e você pode inclusive até fazer um tapete sensorial aí para testar outras texturas, como por exemplo, buchas, lixa, panos, enfim, outras possibilidades. A gente também está provocando com que esse sistema vestibular fique em alerta. Por isso que tem relação com a atenção quando a criança não tem um bom equilíbrio. Porque quando a gente coloca a criança em terrenos diferentes, andando descalço, o pé descalço sente muito mais do que com meia. Testa andar em lugares diferentes usando uma meia e depois usando o pé. Esse pé, ele vai se agarrar melhor sem nada nele. Então ele vai conseguir trazer mais estimulação para esse corpo e vai fazer com que esse sistema vestibular preste atenção. Porque ele vai mandar uma mensagem a nível de cérebro para o corpo e olha, corpo, presta atenção, a gente está em terrenos aqui diferentes, então faz tônus aí, se equilibra aí, porque a gente não pode cair. E é isso que a gente quer ativar, trazendo a criança então para diferentes terrenos andando descalço. Número 2, caminhar em linha reta. E aí você pode usar fita, corda, giz, até carvão, ou ainda uma tábua. E aí, quanto mais largo for esse espaço para andar em cima dessa fita, mais fácil é. Quanto mais estreito, mais difícil é. E aqui a gente vai ativar novamente o equilíbrio. A questão de tonicidade também. Vamos ativar tônus e estimular o equilíbrio da criança por meio de andar em cima de um local estreito. Essa é a ideia. E aí você pode variar. Pode andar de frente, andar de lado, andar de costas, andar de frente no calcanhar, andar de frente na ponta do pé, andar de frente parecendo que é um elefante, então como que seria isso? Uma passada grandona, andar de frente parecendo que é uma tartaruga, como que seria isso? É um pé encostadinho com o outro, então calcanhar com dedinhos, é bem encostadinho, já vai ser bem difícil de fazer isso. E aí você pode ir pensando outras formas de animais também, diferentes que dê para andar em pé, ali em cima. E você pode também fazer com que essa linha tenha curvas, ou seja, em zigue-zague, ou tenha formatos de formas geométricas, por exemplo, um círculo, um triângulo, um quadrado, um retângulo, e a criança vai andar ali em cima. Então, além do equilíbrio, nós vamos estimular nessa atividade também a organização corporal. Porque para cada proposta, esse corpo vai ter que se organizar de uma forma diferente. Concorda comigo? Andando em linha reta, o corpo se organiza de um jeito, em curva de outro jeito, de ladinho de outro jeito, de lado de outro jeito. Então a gente está estimulando esses dois elementos psicomotores. Número 3, para nós ativarmos esse pé, acordar esse pé, que tal fazermos massagens com texturas diferentes? Você pode usar cremes, você pode usar texturas secas, então uma bucha, de várias formas diferentes, uma escova de dente, escova de cabelo, escova de lavar roupa. Você pode pegar folhas, pedras, areia, até chegar em coisas mais molhadinhas, como o creme, que é uma coisa mais molhadinha, mais lime, uma areia molhada,
uma massinha areia, que chamam de areia cinética, também dá para você usar. A grosso modo é uma areia meio molhadinha, só que ela se une quando a gente junta ela. Enfim, pense em diferentes texturas. A minha sugestão é, comece com coisas mais fáceis. Por exemplo, as texturas secas. E depois você vai para a textura molhada, mas sempre respeita o tempo da criança e o quanto a criança suporta. Porque, como eu falei, há muitas terminações nesse pezinho e podem dar alguma sensação ali que não é prazerosa para essa criança. Mas tem que ser divertido, gostoso. Vocês podem fazer de que você faz na criança e ela faz em você. E aí vocês terminam com molhar os pés na água, lavar esse pé e secar esse pé, por exemplo. Ou então uma água geladinha ou uma água mais morninha, dependendo do horário que você fizer, para ajudar a dar uma relaxada. Termina talvez com um escalda-pés, daí coloca um pouquinho de sal, uma água mais morninha para fazer um escalda-pés. Mas a ideia é a gente ativar esse pezinho aí, as sensações neste pé. E você pode, inclusive, fazer aqui, depois que você fez as texturas no pé dessa criança, você pode fazer com que essa criança feche o olho, você coloca uma venda nela e agora ela vai sentir pelos pés o que é cada coisa. Então você coloca ali, aí ela vai sentindo, isso é uma bucha, isso é uma pedra, isso é uma escova, isso é o pote do creme, entendeu? Então você vai colocar ali só no pé da criança, ela vai sentindo aquilo e ela tem que saber o que é aquilo só sentindo pelo pé a textura daquela coisa, mas sem olhar. Se for com o olho fechado, né? Aquela questão de que a criança precisa realmente fechar o olho. E eles são bem curiosos, então é legal que a gente coloque uma vez. Eu tenho mais duas sugestões para vocês, mas antes, deixa eu falar para vocês de uma playlist que eu tenho aqui no meu canal. Essa playlist aqui, que é uma série sobre o corpo e a escrita. Então, para você que quer estimular mais a criança, preparar ela melhor para a escrita, então eu sugiro muito que depois você vá lá e confira essa playlist. Eu vou deixar o link dela na descrição abaixo. Lá eu trago o passo a passo mostrando que antes da gente pensar lá em colocar a criança para escrever, tem toda uma cadeia de elementos psicomotores que precisam ser estimulados. Tem a questão do pé, mas tem outras questões também. Então, se você quiser melhorar, aprimorar mais, estimular mais a sua criança, deixar ela mais preparada a nível de corpo, confere depois essa playlist. Quarta sugestão, circuitos motores. Lembre-se, o corpo aprende por meio do movimento, das experiências. E aí você pode fazer circuito motor com o que você tem aí. Lembra, gente, que todas essas propostas aqui é descalço. Por mais que algumas eu falo, né, como na primeira eu disse, andar em terrenos diferentes descalço, mas pensa que a gente está estimulando esse pé. Então, tudo aqui vamos fazer descalço. Todas as sugestões de atividade, que são 5, essa é a quarta. Então, nesse circuito motor, você pode usar coisas que provavelmente você tem aí na sua casa, como almofadas, cadeiras, calçados, bacias, baldes, cordas, se você não tiver corda, fita, adesiva. E aí você vai fazer um circuito motor. Um circuito motor são atividades seguidas. Então a criança termina uma, vai para outra, termina uma, vai para outra. Você pode fazer aí de 3 a 5 ou mais de 5 atividades seguidas e a criança vai fazer. Então, por exemplo, você pega as almofadas, coloca uma na frente da outra e a criança vai ter que ir andando por cima dessa almofada. Lá na frente vai ter as cadeiras, uma na frente da outra, a criança tem que passar por baixo engatinhando ou se arrastando, depende do tamanho dela. Aí tem uma corda esticada, ela tem que pular por cima dessa corda. Se você não tem corda, você pode usar um cabo de vassoura. Coloca o cabo de vassoura deitado no chão e a criança vai ter que correr e pular por cima dele. Ou ainda, dependendo do tamanho da criança, dá para colocar bacia, balde, a criança vai pular por cima. Depende do tamanho da sua criança. Ou outra coisa similar que você tem aí. E aí depois a criança tem um balde que ela vai ter que carregar esse balde com coisinhas pesadas para a idade dela, até um outro ponto. E aí terminou o circuito. Aí ela volta e começa tudo de novo. Entendeu? E tudo com coisas que você tem aí, muito fácil de organizar para sua criança. E quinta e última é uma excelente estimulação sensorial e de consciência deste corpo. Pintura com os pés. Em vez de a gente usar lá com a mão, vamos pintar com os pés. E aí você pode pegar uma lona e colocar a lona ali, a criança vai pintar com os pés. Você pode pegar uma cartolina, um papel madeira ou papel craft, abrir ele, deixar ele fixado no chão para que a criança pinte ali em cima. Você ainda pode colar essa cartolina ou esse papel craft na parede.
E aí a criança vai melando o pezinho dela e vai passando o pé ali na parede. Então ela vai estar em uma outra posição, né? O corpo dela está numa posição e o pé tem que ficar em outra para ela poder fazer o movimento. Se você for fazer de colocar o papel no chão ou a lona no chão, tome muito cuidado, porque vai ficar liso, é tinta, né? Então você precisa avisar para sua criança que ela pode escorregar, que ela pode cair, porque a tinta ali vai ficar um pouco liso, talvez. Então, a princípio, fale para a criança que é somente com os pés. Depois, se ela quiser explorar com a mão, com algum outro elemento, fique à vontade. Mas, a princípio, ela precisa pintar, então, usando os pés. E você pode trazer outros elementos aí para que esse pé segure e vá pintando. Como, por exemplo, a esponja, o pincel, dá para trazer. A criança fica sentada e prende o pincel nos dedinhos dos pés dela e vai pintando. Enfim, você pode usar outros elementos que você tiver aí, que a sua criança vai se interessar e vai ser divertido para ela. É importante salientar que nem todas as crianças vão querer fazer essas atividades, experimentar elas de cara. Às vezes elas vão achar estranho, vão ter medo, vão querer tirar o pé logo por causa das terminações nervosas que tem ali, né? Então pode dar uma gastura, então a gente precisa ir com calma, porque também a gente está desmistificando algumas coisas, né? Então pode ser bem diferente para essa criança. E tá tudo bem se isso acontecer. O trabalho precisa ser gradual e de acordo com o que é possível também para a criança, mas não deixe de fazer. Continue fazendo, dando um tempinho que ela precisa e vai de novo, muda a forma de fazer e depois volta então para tentar daquela forma que ela recusou, porque assim esse corpo vai entendendo, vai se acostumando, vai vendo que é legal, que tem diversão envolvida, mas a gente também tem que levar isso em conta. Então eu quero que você saia desse vídeo entendendo que quando o corpo da criança está mais organizado, a escrita, a criança vai responder melhor a essa escrita. Por quê? Porque a escrita não começa só com a mão, não é só a mão que faz parte da escrita. Antes da mão fazer o trabalho dela de escrever, todo o corpo precisa ter um bom equilíbrio, postura, estabilidade, atenção, percepção corporal e tudo isso começa lá embaixo, nos pés. Então, antes de olhar só para a letra e só para a mão da criança, olhe para o corpo inteiro da criança, porque desenvolvimento da escrita não acontece só numa folha de papel, em atividades de mesinha. Ela acontece no movimento, nas experiências e no corpo inteiro da sua criança. Agora, me conta aqui nos comentários, seu filho está acostumado a andar descalço ou é muito difícil para ele? Bora começar as estimulações hoje? Se esse vídeo foi de valor para você, curte ele e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!